Estamos de volta com o Ponto Final CBN e voltamos a Brasília. Enquanto se discute o projeto de lei antifacção no Senado, ocorre a CPI do crime organizado e o Igor Cardim tem mais detalhes. Oi, Igor, boa tarde. Oi, Débora, muito boa tarde para você e também para os nossos ouvintes. A CPI do crime organizado vai convidar governadores e secretários de segurança pública para prestar esclarecimentos sobre a atuação de facções e o avanço da violência nos estados. Ao todo, serão 22 convidados, incluindo os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. As oitivas serão realizadas a partir de dezembro. Nesta quarta, a comissão recebeu o diretor de inteligência penal da Senapem, Antônio Glauter de Azevedo Moraes. Ele apresentou dados sobre o sistema penitenciário e destacou a superlotação existente. Hoje, os presídios e unidades de internação têm capacidade para 500 mil detentos, mas abrigam 702 mil presos. Segundo ele, para resolver o problema, seriam necessários cerca de 14 bilhões de reais. Essas organizações criminosas, elas surgiram e nasceram diante de um contexto de problemas estruturais, orgânicos do sistema prisional. E isso é importante dizer porque sofre e afeta a sociedade, afeta o preso que está lá, o familiar do preso, e afeta principalmente o policial penal. Para suprir esses déficits de vagas, de mais de 200 mil vagas, precisaria em torno de 14 bilhões de reais. As informações, porém, não foram consideradas suficientes ali pelos senadores para orientar as políticas públicas. Os parlamentares questionaram a falta de indicadores básicos como reincidência criminal, eficiência das tornozeleiras eletrônicas e a inexistência de um cadastro nacional com integrantes de facções. O presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, afirmou estar perplexo com a falta de dados padronizados. Nós não temos dados do que funciona e do que não funciona. Nós não temos dados qual o impacto se você separa os presos por facção ou não separa por facção. Então, eu acho que são muitos pontos. Um Estado que não tem informação e não tem dados é um Estado com os olhos vedados. É um Estado que está tateando ou cego. Para mim, só ficou claro que cada presídio funciona de um jeito, cada Estado adota um método, cada sistema fala uma língua. Agora, a CPI tem 120 dias para concluir os trabalhos. Antes disso, porém, um parecer preliminar deve ser apresentado com recomendações para a integração entre as forças de segurança e também essas propostas para conter o avanço das facções criminosas. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. E por falar em facções, eu vou só completar as informações aqui em relação ao levantamento que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a atividade do crime organizado, facções criminosas na Amazônia Legal, que no Brasil passa por 8 estados. Em 2024, a entidade identificou 260 municípios amazônicos com facções criminosas. Houve um avanço, um aumento de 32,3%. O estudo mostra que a distribuição das facções não acontece de maneira uniforme. Do total, 258 cidades registram a atuação de somente uma facção, enquanto 86 concentram disputas entre duas ou mais organizações criminosas. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato Sérgio de Lima, disse que a Amazônia brasileira passou a ser estratégica para o tráfico de drogas, sobretudo para o Comando Vermelho, que se fortalece e consegue rivalizar a partir do domínio de rotas fluviais da região. Segundo Renato Sérgio de Lima, ao contrário do que se pensa, a Amazônia, como um grande vazio, pode fazer divisa com os países andinos que produzem cocaína. Essa região, na verdade, então, se tornou muito importante para a infraestrutura, principalmente do Comando Vermelho, porque é a partir da Amazônia que a facção consegue rivalizar com o PCC, que é uma outra facção também bastante conhecida e bastante organizada aqui. O Comando Vermelho tem origem no Rio de Janeiro e o PCC, o primeiro comando da capital, tem origem aqui em São Paulo. Ainda segundo esse levantamento, dos 344 municípios, o Comando Vermelho aparece em 286 cidades. E, no caso do PCC, essa facção foi encontrada em 90 municípios.
O Renato Sérgio de Lima também ressaltou que o fortalecimento do crime organizado na Amazônia acontece em 2 eixos principais. O domínio territorial, uma vez que boa parte das drogas e armas que chega ao Rio passa pela região do Alto Solimões, e também pelos crimes ambientais, porque o crime organizado se envolve também em atividades como garimpo, comércio ilegal de madeira, desmatamento, ou seja, né, Carol, a atuação do crime organizado, das facções criminosas, se dá em muitas frentes, né? E isso com certeza traz uma dificuldade maior para esse combate. Muitas frentes e uma alimenta a outra, né? O avanço do crime organizado tem tudo a ver com devastação ambiental, então são coisas que caminham juntas, né?